palavra da Páscoa. Feliz Páscoa, meu irmão, minha irmã. E nesse momento reza comigo a oração. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque que merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia. Ressuscitou, como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus, que alegrastes o mundo com a ressurreição de vosso Filho. Concedei-nos que por sua mãe, sempre Virgem Maria, alcancemos os prazeres da vida eterna. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Meu irmão, minha irmã, já estamos na quarta-feira e nesse dia 8 eu convido você a pegar a palavra de Deus. Nós estamos vivendo esta riqueza dos evangelhos, rodeado dos sinais do ressuscitado no nosso meio. O Evangelho de São Lucas, capítulo 24, dos versículos 13 a 35. São Lucas, capítulo 24, dos versículos 13 a 35. Aleluia, aleluia, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na glória, na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, muito rico esta passagem dos discípulos de Emaús. Mas aqui é importante nós ficarmos com a catequese. Caminhar
ao lado de Jesus. Antes caminhamos, quando não conhecemos, caminhamos como que cegos. Vimos a Sagrada Escritura, ouvimos falar de Jesus, mas é preciso conhecê-lo. Enquanto nós não conhecemos, vivemos como que cegos. Depois, nós começamos a sentir a sua presença. Começamos a sentir quem é Jesus junto de nós. Depois, começa a arder o nosso coração. Quando ouvimos nas homilias, nos comentários, nas TVs, nos podcasts da vida, de tantas e tantas coisas, nos momentos de evangelização, assim como o YouTube nos ensina hoje, nos leva a viver esse momento de conhecer Jesus cada vez mais. Então, tudo isso é um sinal da graça do Senhor que manifesta a cada um de nós. Assim é preciso que Jesus se manifesta, mas para isso é preciso estarmos atentos para conhecê-lo e depois anunciar em todos os lugares. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos, ó Deus, que nos concedestes a salvação pascal. Acompanhai o vosso povo com os dons celestiais, para que, tendo conseguido a perfeita liberdade, possa alegrar-se no céu, como agora exulta na terra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus. Ou melhor, vamos fazer uma outra oração. Ó Deus, todos os anos nos alegrais com a solenidade da ressurreição do Senhor. Concedei-nos em vossa bondade que pelas festas que celebramos na terra, mereçamos chegar às alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu aguardo você amanhã, quinta-feira, dia 9 de abril. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, desça sobre vós a bênção de Deus, que é rico em misericórdia, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.